1 diz assim: o Senhor disse a Moisés: peça aos israelitas que tragam 12 varas, uma de cada líder das tribos. Escreva o nome de cada líder em sua vara. Na vara de Levi, escreva o nome de Arão, pois é preciso que haja uma vara para cada chefe das tribos. Deposite-as na tenda do encontro, em frente à arca das tábuas da aliança, onde eu me encontro com vocês. A vara daquele que eu escolher florescerá, e eu me livrarei dessa constante queixa que os israelitas conspiram contra vocês. Assim Moisés falou ao povo de Israel, e seus líderes deram-lhe 12 varas, uma de cada líder das tribos, e a vara de Arão estava entre elas. Moisés depositou as varas perante o Senhor na tenda em que guardava a tábua das alianças. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda e viu que a vara de Arão, que estava na tribo de Levi, tinha brotado, produzindo brotos e flores, além de amêndoas maduras. E no dia seguinte, Moisés entrou na tenda e viu a vara de Arão, que representava a tribo de Levi, e ela havia brotado, produzindo brotos e flores, e além de amêndoas maduras. Fecha seus olhos. Senhor, neste momento aqui estamos, ó Pai, com os nossos ouvidos abertos, querendo ouvir a Tua voz, querendo ouvir a Tua palavra, porque é por meio da Tua palavra que nós estamos aqui. E é por causa da Tua palavra que nós estamos de pé, Senhor. Porque é através da Tua palavra que nós nos animamos todos os dias. É a Tua palavra que renova as nossas forças. É a Tua palavra, meu Senhor, que nos sustenta a cada amanhecer. Então, por isso eu te peço, Senhor da glória, usa-me nessa noite como um canal de bênção para palestrar com aquilo que o Senhor quer falar nessa noite. Que diminua eu, Senhor, para que o Senhor cresça neste lugar e seja feita a Tua vontade, em nome de Jesus. Aleluia. A igreja pode se assentar. Queridos, a passagem a qual nós acabamos de ler, fazer menção nessa noite, aqui no livro de Números, capítulo 17. Mas antes de eu entrar, aleluia, no que nós acabamos de ler, eu quero voltar um pouquinho à história. Aleluia, a Bíblia diz que o Senhor, quando conduziu o povo de Israel, aleluia, para passar em meio ao deserto, em direção à cidade, à terra prometida, chamada cidade de Canaã, a Bíblia diz que nesse período o Senhor, Ele estava transicionando a igreja, aleluia, o povo de Israel em direção àquela cidade. Transicionar significa direcionar, conduzir, guiar o povo de Israel. Aleluia. Então, quando Deus Ele tira o povo de Israel, aleluia, do Egito, Ele não tira o povo de Israel sem antes conduzi-los. Pastorinhos, Ele não tira o povo de Israel sem antes dar uma direção, sem antes dizer, eu vou tomar frente, aleluia, do que essa nação vai fazer. Então, quando Deus Ele transgisse, aleluia, o povo de Israel pelo deserto, Ele está dizendo, vocês vão passar pelo deserto, mas eu estou no controle de tudo. Aleluia. Eu só vi a diaconisa Jane da glória a Deus, eu quero repetir isso aqui nessa noite. Deus está dizendo, eu vou conduzir o povo de Israel para o deserto, mas eu estou no controle de tudo. Glória a Jesus. Aleluia. E aqui, aleluia, o que me chama a atenção é que o Senhor, quando Ele conduz o povo de Israel ao deserto, em direção à terra prometida, aleluia, no meio do caminho, aleluia, algumas pessoas vão se perder e vão se esquecer da promessa que o Senhor havia feito para aquela nação. A Bíblia diz que existe em certo determinado momento onde o Senhor decide tratar com algumas pessoas, porque existiam pessoas que estavam entre o povo
aleluia, eu preciso tratar. Eu preciso, aleluia, separar aqueles que estão fazendo mal a quem quer permanecer no centro do meu querer. Aleluia. E a Bíblia diz, aleluia, que o Senhor vira para Moisés e diz assim: Moisés, os homens vão morrer. E só vai entrar na terra prometida pessoas com 20 anos, de 20 anos para baixo. E com essas pessoas vão entrar somente Josué e Caleb. Ou seja, Deus já estava dizendo para Moisés o que ele tinha preparado para aquela nação. Que não seria de qualquer maneira que entrariam na terra prometida. Que não seria de qualquer jeito que ele ia permitir que homens a qual estavam se deixando levar por um homem, aleluia, que dentro de si criou uma inveja, aleluia, o Senhor decidiu separar. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Jesus, Deus, ele dá uma ordem para Moisés. Moisés, no meio do deserto, aonde o povo de Israel se encontra, eu quero que levanta um tabernáculo, ou seja, um templo, um lugar de adoração. Aleluia. Então nós temos o povo de Israel no meio do deserto, convivendo com pessoas que não estavam preparadas para herdar aquilo que o Senhor havia prometido. E agora Deus dá uma ordem: eu quero que levanta um templo para que a minha presença esteja continuamente presente no meio do povo. E assim Moisés fala ao povo de Israel. E como o Senhor havia ordenado, assim foi feito. E a Bíblia vai dizer que dentro daquele tabernáculo, aleluia, eles colocam a Arca da Aliança ali naquele lugar, dentro do tabernáculo. Ou seja, a Arca da Aliança simboliza a presença do Espírito Santo de Deus. É Deus dizendo: o povo está no deserto, mas a minha presença ainda está com ela, aleluia. É Deus dizendo: o povo, aleluia, ainda que está, aleluia, em meio a esse deserto, mas a minha presença, ela tem que permanecer no meio daquele que eu escolhi, porque eu não tirei o meu povo da terra do Egito e coloquei no meio do deserto para permanecer sem a minha presença. É Deus dizendo para a crente aqui nessa noite, aleluia, está em meio ao deserto, mas a presença que Ele tem sobre a tua vida vai permanecer contigo e vai passar contigo nesse deserto. Aleluia. Olha que coisa tremenda. O Senhor manda Moisés colocar a Arca da Aliança presente no meio do povo. Aleluia. No meio de gente que não queria mais, aleluia, ouvir a voz de Deus. Pessoas se contaminando, fazendo rebelião contra o homem de Deus. A Bíblia vai dizer que existia um homem chamado Corá. Corá, ele tinha uma responsabilidade, pastora, de ser. Ele zelava dos instrumentos, dos utensílios da casa do Senhor. E a Bíblia diz que Moisés, ele faz uma divisão, aleluia, das coisas do tabernáculo e a responsabilidade do sumo sacerdote, ou seja, o sacerdote daquele lugar seria Arão. E quando Arão viesse a falecer, quem assumiria, aleluia, a suma sacerdócio seriam os seus descendentes, ou seja, a família a qual o Senhor escolheu, aleluia, meus pastores, para que fosse sumo sacerdote daquele templo, daquele tabernáculo, foi Arão e a família de Arão. E Corá, aleluia, ele era também descendente dos coatitas, filho de Coate, aleluia. E a Bíblia vai dizer que com a responsabilidade que ele tinha de cuidar dos utensílios do Senhor, ele não ficou satisfeito somente com isso. Ele olha para Arão e diz: ele é sumo sacerdote e eu tenho que cuidar dos utensílios do templo? Não, eu quero ser igual a ele. Eu quero estar no lugar dele. E a Bíblia diz que quando Corá, ele coloca esse desejo dentro do coração dele, ele consegue, aleluia, com ele criar uma rebelião, chamando mais 250 homens. Meu Deus! Para
eu te pergunto, que coragem esse homem teve de se levantar contra o homem de Deus e ainda levar consigo 250 homens, dentre eles príncipes de nações, aleluia, por querer tomar o lugar de outra pessoa. A Bíblia vai dizer que eles fazem assim, eles se reúnem, eles começam a acender incenso para querer adorar a Deus, pastora. Mas a minha Bíblia, a sua Bíblia vai dizer que Deus, ele até vê a adoração daquele povo, mas não recebe, porque Deus não recebe a adoração de quem é rebelde. Deus, ele não consegue receber, pastor, a adoração de quem é rebelde. Aleluia, está se reunindo, está se rebelindo, está falando mal, está vindo adorar, mas Deus está dizendo, eu não recebo, porque está debaixo de rebeldia. E sabe o que acontece? O Senhor até se levanta do trono em meio àquela adoração, mas não foi para receber, foi para fazer justiça, foi para fazer com que aquele povo pagasse pelo que eles tinham feito contra o homem de Deus. Sabe o que acontece? Enquanto eles adoravam, acendia incenso, Deus abre a terra no meio e engole todo mundo. A Bíblia vai dizer que vai família, esposa, filhos, bens materiais, bodes, carneiro. Deus permite tudo ir para dentro do buraco, porque não estava mais agradando ao Senhor. Quando eu disse no começo da pregação que Deus não ia permitir que entrassem na cidade de Canaã sem antes fazer a separação de quem não queria mais dar credibilidade à voz do Senhor, é justamente isso. Deus aqui, ele faz uma separação, aleluia, entre quem havia se rebeliado contra Moisés e quem verdadeiramente queria adorar o nome do Senhor. E a Bíblia diz que quando isso acontece, quando aquele povo percebe o que havia acontecido ali, que tudo tinha ido para o buraco, eles vão até Moisés e até Arão e começam a culpar. A culpa é sua, Moisés. A culpa é sua, Arão. Aleluia. Eles morreram por causa de vocês. A Bíblia diz que quando eles começam, aleluia, a apontar os homens de Deus, que seriam Moisés e Arão, 14.700 homens apontando Moisés e Arão. E a Bíblia diz que naquele mesmo momento Deus permitiu vir uma praga sobre esses 14.700 homens. Aleluia. Porque nem Deus mostrando que ele não estava no meio da rebelião, aleluia, foi o suficiente, aleluia, para entender, para o povo entender que Deus, ele não estava no meio disso. Deus, ele não habita no meio da contenda, da rebelião. Deus não habita no meio da fofoca. Deus não habita no meio de rodinha que se junta para falar contra o homem, o servo de Deus. É Deus dizendo, até tem culto, mas eu não recebo. Até se reúnem, mas eu não recebo. Podem até se levantar contra o
Então o Senhor lhe dá uma ordem a Moisés, dizendo: Moisés, você vai pegar 12 varas. Em todas as varas você vai colocar o nome das tribos, para que cada um saiba qual é a sua vara. E você vai pegar todas essas varas, Moisés, e vai na vara que pertence à tribo de Levi e vai colocar o nome de Arão, para que o povo não se confunda quando vê o agir de Deus acontecer. A Bíblia diz que assim Moisés faz: pega 12 varas secas, grave isso, secas. Pega 12 varas secas, aleluia, dá a cada tribo para que colocasse o seu nome, e depois Moisés faz como Deus já havia ordenado. Ele coloca as varas em volta da arca da aliança dentro do tabernáculo, dentro do santuário do Senhor. A Bíblia vai dizer que quando Moisés ele faz isso, ele sai dali de dentro do templo, aleluia, e só volta para lá no dia seguinte. E a Bíblia vai dizer que o Senhor, pastor Nilson, Deus ele disse que daria um sinal, e quem ele escolhesse como sumo sacerdote do templo, aleluia, ia acontecer algo diferente em meio àquela situação, em meio àquelas varas secas, aleluia, que ele havia colocado próximo à arca da aliança, a presença de Deus. E quando Moisés ele faz isso, que ele sai, que ele só retorna no dia seguinte, a Bíblia diz que quando Moisés ele retorna no dia seguinte, ele se depara com a vara de Arão florescida. Aleluia. Aleluia. Uma vara que outrora, pastora Juliana, era seca. Aleluia. Agora nós temos uma vara que floresceu da noite para o dia. Aleluia. Aleluia. Nós temos aqui um cenário, pastor Nilson, de deserto. Oh, aleluia. E Deus, aleluia, faz florescer um galho que era seco em meio ao deserto. Essa glória é Deus dizendo para a crente aqui nessa noite: você pode até estar vendo tudo seco e estar se achando seco.
gratidão. Aleluia. Feche os olhos porque Deus está aqui, pastor Luiz. E Deus disse que não vai sair daqui, pastor Dival. Vai seca, não vai sair daqui, vai florescendo nessa noite. E Deus está dizendo assim, ó, quando você começar a florescer, você não vai parar. Você não vai parar. Porque o crente, quando começa a florescer, a tendência é dar frutos. A tendência é dar frutos. A tendência é dar frutos. Deus está dizendo aqui, ó. Enquanto você dá lugar aqui, Ele está te fazendo florescer. Enquanto você dá lugar aqui, eita, vai ser da noite pro dia. Deus vai visitar a sua família. Da noite pro dia. Vai ser da noite pro dia. A sua família. Da noite pro dia. Vai ser da noite pro dia. Vai ser da noite. O seu filho tá nas drogas. Deus está dizendo. É da noite pro dia. Vai ser da noite pro dia. Ei! Deus não te trouxe até aqui para você morrer nesse deserto. Deus não te fez uma promessa. Eita glória! É Deus dizendo aqui, ó, a minha promessa. Ainda está de pé. Ainda está de pé. Ainda está de pé. E quem te prometeu? Ô Jesus de Nazaré, ô Jesus de Nazaré, ô Jesus de Nazaré. Deixa Ele te usar aí, deixa Ele te usar aí, porque enquanto Ele te usa, Ele te faz florescer. Enquanto Ele te usa, Ele te faz florescer. Enquanto Ele te usa, Ele te faz florescer, 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 florescer. Deus te trouxe até aqui nessa noite para te dizer: é da noite pro dia. Vai ser da noite pro dia. Você não vai entender nada quando o seu marido falar: eu quero ir também. Eu quero ir também. Ei! Deixa Deus usar que Deus está na casa. Aleluia. De pro dia. É da noite pro dia. Pastor Edivaldo. Vai ser da noite pro dia. 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 Vai ser da noite. Vai ser da noite. Vai ser da noite pro dia. Vai ser da noite pro dia. Quando Deus resolver tirar a chave da sua mão, vai ser da noite pro dia. Vai ser da noite. Hoje é da noite. Vai ser da noite pro dia. Vai ser da noite. Vai ser da noite. Vai ser da noite pro dia. Vai ser da noite pro dia. Vai ser da noite. Deus está falando assim, ó. Eu vou usar crente. Vai ser da noite pro dia. Vai ser da noite. Eita glória. Vai ser da noite pro dia. A promessa ainda está de pé.